E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para a nossa terceira aula de matemática, onde a gente vai estar aí dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Progressão aritmética. Eu vou trazer aqui para vocês pelo menos as respostas do exercício anterior, tá certo? Na primeira questão aí, a pergunta estava pedindo para a gente obter aqui o valor dos próximos 5 termos. Então aqui em vermelho são os próximos 5 termos da sequência, tá certo? Na segunda questão, pedia que a gente encontrasse os próximos 3 termos dessa sequência aqui, ó, tá certo? Aqui estava multiplicando de 3 em 3, tá? Então tá aqui. E na terceira questão, estava querendo saber se o 512 ele pertencia a essa sequência aqui, lembrando que esse n-1 é o expoente, tá certo? Então o que foi que eu fiz aqui? Eu encontrei todos os termos até chegar no 512. Então 512 ele faz parte da sequência, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte, que aí eu explico com mais detalhe, tá bom? E aí diz aqui, ó, caso pertença, qual é a posição desse número na sequência? Então só era a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esse 512 ele corresponde aí ao nono termo da sequência, tá certo? Ok? Beleza? Então aqui eram sequências numéricas, pode ser somando, pode ser multiplicando, pode ser dividindo, subtraindo, em forma de potência, isso aí vai depender, tá certo? Agora na continuação, aí a gente vai para a progressão aritmética, que é quando a gente vai trabalhar apenas com soma e subtração nas sequências. E aí para isso, nós temos aí a fórmula que pode ser usada, tá bom? Ou a gente tinha visto também que a gente pode usar nessa forma de sequência, encontrar os termos, né? E somando os termos ou subtraindo os termos para a gente trabalhar conforme o enunciado vai pedindo. A gente sabe que dá um pouquinho mais de trabalho, mas pode ser feito dessa forma assim, não tem problema nenhum, tá bom? Só para a gente relembrar a fórmula do termo geral, AN é o último termo da sequência, o A1 é o primeiro termo da sequência, N, que é a quantidade de termos, e R, que é a razão, tá bom? E aí a gente tem a fórmula nessa estrutura daqui, ok? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Vamos adiantar logo para que o vídeo não fique muito longo. Na primeira questão, ó, encontre o 15º termo da sequência da PA. Então, para a gente encontrar esse 15º termo aí, a gente vai estar substituindo na fórmula. Quando diz determinar o 15º termo, N aqui vai ser 15. Né? 15º termo, N vai ser 15. O primeiro termo vai ser menos 6. E a razão? Aí lembra que eu falei para vocês que quando tem negativos e positivos, ou a gente olha só nos negativos, ou olha só nos positivos, para não se atrapalhar com o jogo de sinal. Então, como aqui eu tenho dois negativos, ó, a diferença aqui de um para o outro aqui, ó, menos 2 menos 6, a diferença de um para o outro é 4. E por que positivo? Porque perceba que os números estavam negativos, depois se tornou positivo. Quer dizer que a tendência agora é que eles só aumentem. Por isso que é positivo. Ok? Chegando nessa parte, subtrai primeiro 15 menos 1, 14. Então agora é só a gente seguir as regras, né, de expressões. Cuidado para você não querer somar aqui primeiro. Primeiro você vai multiplicar 14 vezes 4, tá certo? 56, tá? E aí sim, 56 e o 6 agora você resolve. Como os sinais são diferentes, repete o sinal da parcela maior e diminui. 56 menos 6, 50. Então, o 15º termo dessa sequência aqui vai ser 50, tá bom? Se não quiser fazer dessa forma, vai somando de 4 em 4 aqui, ó, 2. Então, 6, 10, 14, 18, 22 e por aí vai até chegar no número 50, tá certo? E aí eu coloquei outros exemplos para a gente usar a fórmula, mas achar outras coisas que estão sendo pedidas, tá certo? Então, no segundo exemplo, determine a razão. Nesse caso aqui, a gente quer determinar a razão. Determine a razão de uma progressão aritmética que tem
como primeiro termo menos 10, a gente tem o primeiro termo menos 10, e o quinto termo é 2, ou seja, o último termo é 2. Tá? O primeiro termo é menos 10. Quando diz que o quinto termo é 2, quer dizer que essa sequência tem quantos termos? 5 termos. Mas a gente não sabe quem é a razão. Se você quiser aqui, você pode colocar entre parênteses que o primeiro termo é menos 10, botar lá os tracinhos e o quinto termo é 2. E aí você pode tentar usar o teorema de Chutágoras e ir tentando ali até do menos 10 chegar até o 2 para você descobrir quem é a razão. Pode ser feito dessa forma. Eu vou fazer usando a fórmula, tá certo? Acho que desse jeito, com a fórmula, vai direto, você vai chegar no resultado. Então, vamos substituir. Ó. Então, AN é 2, A1 é menos 10, N é 5 e a razão a gente quer descobrir. Então, resolve primeiro parênteses, vai ficar 4, 4R. E aí, aqui para adiantar, eu fiz o seguinte, ó. Esse 10 negativo, eu passei ele para o primeiro membro, ele ficou positivo, tá bom? E aí somou, ó, 2 e 10, ó, 12. 4 está multiplicando, eu passei dividindo, 12 dividido por 4, 3. Então, a gente tem aí uma razão 3. Veja que o cálculo em si não tem nada assim complexo, não é nada extraordinário. É tudo uma questão de você seguir o passo a passo, a regra, né, de expressão numérica, tá bom? Terceiro exemplo, para a gente descobrir, ó, determinando o primeiro termo da sequência. Como fazer para determinar o primeiro termo da sequência? Então, a gente tem aqui, ó, em uma progressão aritmética com razão menos 6 e o 20º termo com valor menos 52, qual é o valor do primeiro termo? Então, se a gente for separar aqui os dados, ó, a razão é menos 6. Quando fala 20º termo, quer dizer que é uma sequência de 20 termos, n vai ser 20. E esse último termo aqui é menos 52. A pergunta quer que a gente determine o primeiro termo da sequência, ok? Então, jogando aí na fórmula, a n é menos 52, o primeiro termo nós queremos descobrir, n é 20 e a razão é menos 6, tá bom? Resolve primeiro parênteses, ó, vai ficar 19 e repete tudo o resto, tá bom? Detalhe, na hora de multiplicar isso aqui, ó, a gente vai fazer o jogo de sinal, mais e menos, certo? Então, mais e menos, menos, e vai multiplicar 19 vezes 6, que vai dar 114. Negativo, porque precisou fazer o jogo de sinal aqui, certo? Agora a gente organiza isso aqui, ó. Se quiser, porque o A1 já está de um lado, só é pegar esse 114 negativo e trazer ele para o primeiro membro. Se ele está negativo, ele passa positivo, tá bom? Então, a gente tem aí 114 menos 52 igual a 1. O fato de eu ter deixado esse A1 no segundo membro não tem problema nenhum. Traz ele para o primeiro membro, sem mudar sinal, está tudo certo. E aqui é só subtrair 114 menos 52 corresponde a 62. Então, 62 é o primeiro termo aí dessa sequência, ok? Estou trazendo para vocês essa lista de exercícios, certo?